Guaidó. Reinaldo, o presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, afirma que o país vive um dilema entre a ditadura e a democracia. Hoje, o líder da oposição ao ditador Nicolás Maduro participou de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Guaidó disse que a visita a Brasília marca, sem dúvida, um momento importante na história da região. Ele também disse que a relação entre Brasil e Venezuela tem um novo começo a partir de hoje. Tá funcionando o seu computador aí? Vai Sim. bem? Procura aí o significado dicionário da palavra dilema. Deixa eu dizer Olha, é uma fala um pouco boba, meio imprecisa, porque não existe dilema. Porque se houver dilema, aí as coisas realmente estão muito complicadas. E a intervenção estrangeira que o Guaidó está pedindo para o seu país se mostra realmente uma intervenção de fora para dentro mais nefasta do que eu pessoalmente até acho. O que é dilema? É uma situação normalmente problemática, constituída por duas soluções que são contraditórias entre si, mas ambas são aceitáveis. Você vê, não é que eu não posso fazer nada, eu não vim ao mundo sabendo o significado das palavras, eu aprendi. Eu acho que não há dilema nenhum, porque eu não acho que a ditadura seja aceitável. Quem acha a ditadura aceitável é o Donald Trump, quando ele conversa com aquele anão tarado. Que eu também conversaria. Porque ele tem bomba nuclear, mas eu não chamaria ele de grande líder. Sim. Estão percebendo a diferença entre uma extrema-direita maluca e um liberal? De certo modo, o Guaidó, se ele chama aquilo que o Maduro faz de ditadura, eu chamo. Se ele está chamando de dilema, talvez ele esteja dizendo que boa parte da população, de fato, está com Maduro. E o triste é reconhecer que boa parte da população está com Maduro. Senão, no sábado, teria sido diferente. Agora, a ditadura é moralmente inaceitável. Percebam a diferença de conceituação que eu estou fazendo? A ditadura é moralmente inaceitável, ainda que seja eficiente. Olha aqui, close em mim. A ditadura é moralmente inaceitável, ainda que seja eficiente. Isso de maneira genérica. No caso aplicado, seria moralmente inaceitável, ainda que fosse ineficiente, porque não é. De qualquer modo, a solução tem de ser dada pelo povo venezuelano. Sim, o Guaidó é um venezuelano que se autodeclara presidente, sai pelo mundo tentando conquistar apoios e que tivesse, vá lá, o apoio moral brasileiro. Agora, o Brasil está se envolvendo num conflito interno. Numa área fronteiriça problemática, muito problemática, onde transitam inclusive guerrilheiros e narco-guerrilheiros. Desde quando o Brasil não se envolve militarmente em conflitos? Desde o século XIX. Faz sentido envolver-se agora nesse caso? A resposta é não. E quem fala aqui é o sujeito que, quando Maduro se elegeu, disse para o Brasil: não reconheço o resultado. Pressione nos mecanismos multilaterais. Esta minha posição é também a posição dos militares brasileiros. Só que, infelizmente, em razão de uma condução doidivanas, porra louca, irresponsável,
do Itamaraty. Até quem vinha dizendo coisas razoáveis começou a ratear. Ora, se vocês acham que o povo brasileiro está em condições de fazer uma guerra, façam, vamos ver. Vamos ver que benefício efetivo isso pode trazer ao Brasil. Inclusive, que andamento, caso esse conflito avance, como é que isso vai interferir, por exemplo, na votação das reformas? Porque não será fácil. O Brasil só pode se envolver numa guerra com autorização do Congresso. Depois de ouvidos os Conselhos da República e de Defesa. Tem de ter autorização do Congresso. Esse Congresso que tem... Eu não duvido de que tenha maluco que acabou de chegar lá, foi xingar os outros pelas redes sociais, esses parlamentares das redes sociais, esses parlamentares do Instagram, do YouTube. Eu não estou maltratando essas redes sociais, não é isso? Estou dizendo de gente que se projetou aí, que adoraria uma guerra, porque evidentemente não vai lá dar tiro, que o primeiro peido sairia correndo de medo. Porque o que tem de gente que é valente na goela e é covarde, assim, covardia física mais degradante, tá assim, ó. Bom, se nós temos condições, orçamento, recursos para isso, ok. Agora, que fique claro que se está estabelecendo um novo padrão de relação na América do Sul. De governos que dizem, por simplesmente, não reconheço essa realidade política aí, quero outra. E para mim o presidente é esse. É que nós repudiamos ditadura. Bom, então vai ver que repudiamos algumas ditaduras, não outras. Repudiamos alguns autoritarismos, não outros. O Viktor Orbán, a Hungria estava para ser expulsa do Parlamento Europeu em razão do comportamento tirânico do primeiro-ministro, e ele esteve aqui na posse de Bolsonaro, foi abraçado e teve reunião privada com o presidente eleito. Com o presidente eleito não, com o presidente já empossado. Então não me venham falar que é horror à ditadura. Horror à ditadura também tenho, tem de ser falado, tem de ser dito, tem de ser repudiada. Agora tem de ser feita com calma. E tem de ser feita nos organismos destinados a isso, que são os organismos diplomáticos. E não cabe a um país, a autoridade de um país, sob nenhuma hipótese, especular sobre guerra civil no país vizinho. Porque quem faz isso está estimulando a que outros falem de guerra civil no seu próprio país. A tradição brasileira é outra. Vamos seguir. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai poupar esforços dentro dos princípios da legalidade para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. O presidente discursou ao lado de Juan Guaidó e disse que o Ministério das Relações Exteriores continua a apoiar as resoluções do Grupo de Lima, formado por 14 países democratas, por 14 democracias do continente. Bolsonaro disse que a democracia voltará à Venezuela por meio de eleições limpas e confiáveis. Bom, que assim seja. Que assim seja. Agora, quer ver? É preciso tomar cuidado com a retórica. E aqui, ô General Mourão, você sabe que quando é o caso de elogiar, o senhor pode contar comigo, mas quando é o caso de criticar também, né? O jornalismo, inclusive, o bom jornalismo tende até a ser mais crítico do que elogioso. Porque segue Santo Agostinho. Preferível quem me corrige, preferível quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Momento cultural. Né?
Vamos lá. Queria só destacar uma frase antes do presidente Jair Bolsonaro, que ele falou: esquerda gosta tanto de pobre que acabou multiplicando-os, em referência à crise na Venezuela. Bolsonaro, é uma frase que tem assim, alguém fez essa frase, né? Esses meninos de extrema direita que te cercam de internet, é engraçadinha, né? Mas vamos pegar, por exemplo, países que são governados pela direita para saber se o número de pobres aumentou ou diminuiu. Isso é uma bobajada. A questão não é essa. A questão não é essa. O que está em discussão aí não é se o Maduro é de esquerda ou é de direita. A questão tem a ver com direito internacional. E tem a ver com a paz no continente. Já passou a hora. Bolsonaro, você já ganhou a eleição. Você já é presidente. Precisa parar com essa retórica de quem parece que está disputando a eleição. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, admite que uma guerra civil na Venezuela é um cenário possível. Tá. Olha, só um minuto, vale. Ô, general. General, e aí? Faz sentido isso? O senhor acha que faz sentido? O senhor sendo vice-presidente da República, um general de exército, na reserva, mas general de exército. E se o senhor admite que uma guerra civil é possível, então o senhor admite que o apoio a Nicolás Maduro é maior do que... Então é dilema mesmo. É dilema? Por que a gente não faz a escolha pela democracia e passa a investir na questão democrática? Segue o Vale. O general Hamilton Mourão, segundo ele, a situação pode ser considerada diante da manutenção, essa situação de uma guerra civil na Venezuela, né? Diante da manutenção do regime de Nicolás Maduro no poder. O vice-presidente brasileiro relacionou a crise também à presença de 20 mil a 60 mil cubanos colocados por Maduro em setores de inteligência e segurança da Venezuela, o que Mourão chamou de força estranha. Declarações durante uma entrevista à Globo News. Sim, os cubanos estão lá. Sempre se soube, mas também nós podemos fazer o seguinte, eu sou absolutamente justo. Eu não gosto da presença de cubanos lá. Vamos tirar, então fazer o seguinte, general. O Brasil pede a saída dos cubanos da Venezuela e a saída dos americanos da Colômbia. E do Panamá. Pode ser assim? Relações externas não pode conviver com esse tipo de mera guerrilhazinha ideológica. Não pode. Tem que pensar no seu conjunto. E isso, na verdade, quem está falando é este aporte de política externa que hoje tomou conta do Itamaraty na pessoa deste Ernesto Araújo. Daquele senhor que numa entrevista disse que o Kim Jong-un não é assim um ditador tão malvado e que a Coreia do Norte não é uma ditadura tão terrível quando comparada com a ditadura na Venezuela. Aliás, ele falou a respeito, este grande patriota, minha querida Maiara, o Ernesto Araújo. O ministro das Relações Exteriores, ressaltou que o apoio do Brasil à libertação da Venezuela é Libertação é a palavra dele, né? Porque é uma palavra dele. É irreversível e incondicional. Ele participou do encontro com Juan Guaidó, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Ernesto Araújo ofereceu um jantar hoje ao opositor de Maduro no Itamaraty, segundo a revista Veja. O encontro não aparece na agenda oficial do ministro, mas sim na interna. Pois não, eu só destaco que não existe apoio incondicional a nada. Ninguém declara apoio incondicional a ninguém. Nas relações internacionais, você apoia uma pauta. Eu não acredito, Fábio, nem no apoio incondicional da minha mãe. Até porque eu já disse aqui, ela vai olhar esse grupo, nós três aqui, vai falar assim, eu sou quem é o rapaz mais bonito da mesa? Vai dizer o Reinaldo. Ou seja, minha mãe mente. Entende?
no seu próprio interesse. Quer falar, meu filho é mais bonito que o dos outros. Então, assim, não tem apoio incondicional. Não existe. Ah, mas você só fica criticando a política externa brasileira porque está errada. Está errada. Estava certo não reconhecer o governo de Maduro, estava certo pedir pressionar o Maduro na OEA. Está certo, se for o caso, sanções econômicas é que não temos como, porque a relação é muito pequena, com a Venezuela. Tudo está certo. Está certo abrir fronteira para receber venezuelano. Agora, isso que nós estamos fazendo, não. Isso é investir no baguncismo institucional no continente. E, ademais, eu tenho uma autoridade que alguns não têm. Não é mesmo? Quando o PT se meteu o governo petista se meteu na relação interna, na situação interna de Honduras, vai procurar na internet, quem bateu foi Reinaldo Azevedo. Quando fez o mesmo com o Paraguai, vai procurar, quem bateu foi Reinaldo Azevedo. Que aí era um governo de esquerda dando apoio para governo de esquerda. Agora a situação é um pouco diferente, embora a lógica e o sentido seja a mesma, que é um governo de direita tentando derrubar um governo de esquerda. Como eu tenho coerência, como eu lido com princípio, como eu lido com valores, então a minha posição é a mesma, é da não ingerência. Isso que está sendo feito agride o artigo 4º da Constituição brasileira, que é o fundamento da autodeterminação. Né? Porque vai além, insisto, de repudiar ditaduras. E eu não poderia deixar... O presidente Bolsonaro, o senhor foi a Itaipu, né? Lá para posse do diretor-geral de Itaipu, que é um brasileiro, e elogiou largamente um assassino reconhecido, um bandido, um ladrão, chamado Alfredo Stroessner. Ou não? Ditador do Paraguai, né? Ditador do Paraguai. Que ficou no poder, acho, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos. 35, né? Acho que 34 anos, se não me engano. A gente vai ver. Foi lá e elogiou Stroessner. Ah, não, sim. Quando o Brasil fez Itaipu, em parceria com o Paraguai, o Stroessner era o presidente. Ah, então ele foi importante para ceder o território, para fazer Itaipu, foi. Daí a chamar de grande homem, daí a chamar de grande líder. Um notório ladrão, um notório assassino. Como é que é? Ditador bom é ditador daquele do qual o senhor gosta? Então evite essas coisas. Foram quase 35 anos, de agosto de 54 a fevereiro de 89. Você viu? Eu falei 34 anos, ele, para não me dar ganho de causa... Quase 35. Ele falou quase 35. Muito obrigado, Ale. Foi. 35, mas foi, também ele não foi. escolheu o Fábio. Eu fui no meio termo. É meu Fábio aniversário. aniversariante, eles são amigos há mais tempo. meu aniversário. Quem é esse Reinaldo Azevedo? Não, quase 35. Então, veja só. Ele vai lá e elogia um ditador. Né? Que fez um mal imenso ao Paraguai. Isso é bonito? Isso é bacana? Acho que não, né? Isso indica a falta de valores. Acho essa sua conversa de esquerda. Então você é burro. Você não tem o que estar... Acho a sua conversa de esquerda. Você não tem por que estar me ouvindo. Meu Deus. Muda lá pro do coiso. Se está achando que essa conversa é de esquerda, é porque você não está entendendo nada. E eu não tenho como lhe explicar com mais clareza do que eu estou fazendo, porque se há uma coisa que eu sou, é claro. Isso, inclusive, me custa caro.
mas eu sou claro. E viola um pouco, muito da nossa tradição na relação com outros países. Uma tradição boa. Que, aliás, ontem alguém citou, e é verdade, acho que a música patriótica mais bonita que o Brasil tem é a canção do Expedicionário, que é a letra do Guilherme de Almeida, que era chamado Príncipe dos Poetas. Porque ali, sim, aí é um poeta mesmo, e o Guilherme de Almeida tinha muita coisa boa. Tem muita coisa boa, solução poética boa na letra, portanto, ela é originalmente uma poesia, depois musicada, em homenagem aos pracinhas brasileiros, feita em 44. E ele pega, justamente, no texto, ele faz o quê? Ele é um poema que apela, tem um apelo que é de natureza, digamos, paisagística, para falar da diversidade do Exército Brasileiro. Ele, por metonímia, vai falando das várias regiões do Brasil, né? Apelando àquilo que são imagens fortes de cada região do Brasil, né? E é o pracinha se apresentando lá fora. Embora fale de fuzil, porque afinal de contas está se falando de guerra, mas é o brasileiro se apresentando, digamos, na sua tolerância lírica e na sua diversidade. E isso está um pouco entranhado na nossa cultura. Isso não quer dizer que a gente não tenha aqui dentro mazelas, as mais terríveis. Eu não vou negar nada no... o processo brasileiro de integração foi tão doce. Não foi sanguinolento também. Mas a gente projetou um ideal para nós projetamos um ideal para nós mesmos diferente. Então é preciso que, inclusive, eu estou falando em nome do conservadorismo, eu estou falando em nome da tradição aqui. Achou a canção do Expedicionário? Tá aqui. Aqui, põe agora. Você sabe de onde eu venho do morro do Engenho, das terras dos cafezais, da boa terra do Bahia, né? São Paulo antes, das interiorzão do Brasil. 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias Rio de Janeiro, provavelmente. das montanhas Minas. do Pampa do Seringal, Rio Grande do Sul, Amazônia. margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Quer ver que bonitinho agora? O refrão é muito bom. Mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. Cantava isso na escola, bacana. Então você... Não, a canção do Expedicionário? É linda a canção do Expedicionário. Muito bonitinha. Bonito mesmo. E letra do Guilherme de Almeida. Depois lê a letra inteira, uma letra bacana. E música, acho que é Espartaco Rossi.